Presidente, boa tarde. O vereador Adriles aqui pediu para falar de anistia. Eu falei, sem anistia no nosso país para... Sem anistia para juiz Carrasco. Torturadores. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, Rede Câmara. Senhor presidente, primeiro dizer que eu estava agora, acabei de chegar do ato dos servidores públicos aqui em frente à Prefeitura de São Paulo, que é muito importante que os vereadores saibam o que está acontecendo. O conjunto dos vereadores aqui no município de São Paulo está reivindicando uma valorização dos servidores, a melhoria da qualidade do serviço público aqui no município de São Paulo, uma pauta de negociação salarial, de recomposição das perdas inflacionárias, contra o confisco das aposentadorias e pensões, contra o congelamento, né, de quinquênios, sexta partes aqui no município de São Paulo. Então, um grande ato, milhares de servidores públicos em frente à Prefeitura de São Paulo, combatendo inclusive o fake news, que nós vimos tanto aqui. O prefeito Ricardo Nunes hoje esteve nas rádios falando que concedeu 40% de aumento para os profissionais da educação, o que é uma mentira descarada. Não houve esse aumento aqui. A Câmara Municipal aqui aprovou o reajuste dos servidores públicos. Infelizmente, eu votei contra essa proposta absurda, que foi a de apenas 2,16%. Uma cidade com 135 bilhões de reais de orçamento, dá 2,16% de reajuste, uma inflação que beirava ano passado quase 5%. Então, houve esse reajuste, não 40%, como diz o prefeito Ricardo Nunes. Então, os servidores estão lá, debaixo do sol, debaixo da chuva, fazendo essa manifestação. Agora, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu gostaria de dialogar um pouquinho aqui, se a assessoria pudesse me auxiliar aqui. Hoje, nós estamos fazendo um aniversário de 3 anos do confisco das aposentadorias e pensões dos funcionários públicos aqui do município de São Paulo. O confisco das aposentadorias e pensões, que começou há 3 anos atrás, tirando de professoras, de professores, dos ATS, dos agentes escolares, dos bibliotecários, dos enfermeiros, dos agentes de limpeza, dos agentes de vigilância sanitária, do conjunto dos servidores, tirando 14% dos proventos de quem recebe abaixo do teto do regime geral da Previdência Social. O prefeito Ricardo Nunes, de uma forma covarde, aproveitando aí uma abertura que deu o presidente lá na época, o Bolsonaro, da emenda 103 de 2019, colocou aqui o confisco das aposentadorias dos servidores públicos municipais. E está fazendo hoje 3 anos desse confisco. Numa cidade rica, como eu já disse aqui na minha fala anterior, numa cidade potente, é o 3º maior orçamento do nosso país. E a gente acompanha muito o orçamento da cidade de São Paulo. Não havia necessidade alguma de confiscar aposentadorias e pensões de quem ganha R$2.000, R$2.500. Você tirar desta pessoa 14%, é você tirar dessa pessoa a possibilidade de comprar sua cesta básica, é de tirar dessa pessoa a possibilidade de fazer o seu tratamento médico, de comprar o seu medicamento. É dessas pessoas que a gente está falando. Não estamos falando de grandes salários, dos marajás e nada disso. Estamos falando de servidores que ganham abaixo do teto do regime geral da Previdência. E aqui nós já tivemos no estado de São Paulo, o professor deputado Carlos Janaz apresentou na Assembleia Legislativa o PDL 22, que aglutinou um grande movimento na Assembleia Legislativa com os aposentados, pensionistas, as tuiteiras, junto com a deputada professora Luciene Cavalcante. A Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, a vereadora, então, deputada estadual Janaína Pascoal participou dessa votação, revogaram lá no estado de São Paulo, para os servidores públicos, o confisco das aposentadorias e pensões. Sergipe, o estado de Sergipe, Alagoas, já revogaram. O município de Vitória já revogou. O município de Jacareí, aqui é o nosso vizinho ao lado, já revogou o confisco das aposentadorias e pensões. Então, nenhum desses entes quebrou.
Nenhum desses entes quebrou. Então, São Paulo tem condições, sim, de revogar o confisco das aposentadorias e pensões. E hoje, nesse terceiro ano aqui do confisco, a gente apresenta o confiscômetro, que é o valor que o prefeito Ricardo Nunes subtraiu, retirou dos aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral. Vereador Hélio Rodrigues, trabalhador que ganha, se aposenta, trabalha 40 anos na Prefeitura de São Paulo, recebe um provento de aposentadoria de R$3.000, R$2.800, R$3.000, depois de 40 anos. O senhor acha justo que o prefeito tire desse trabalhador 14%? É ali. Então, esse confiscômetro traz o valor desses 3 últimos anos, 2.460 bilhões de reais. A cada segundo, a gente está indo com esse valor. Esse é o valor que foi subtraído dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral. De pessoas que ganham muito baixo, têm um salário muito baixo, depois de ter contribuído a vida toda para a Prefeitura de São Paulo. Então, é isso que a gente está discutindo. E a Prefeitura de São Paulo, pasmem vocês, com caixa que ela tinha, de juros no município de São Paulo, já arrecadou muito mais do que isso aqui. Por o asfalto que o prefeito Ricardo Nunes colocou para se reeleger, enganando a população da cidade de São Paulo, ele gastou quase que esse valor aqui. Em 3 anos, ele está subtraindo dos aposentados e pensionistas quase 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais. E esse confiscômetro, ele está andando. E depende de cada uma e cada um de vocês, vereadores aqui, para que a gente faça esse debate. E a gente tem condições. Na Assembleia Legislativa, os deputados tiveram coragem, se reuniram de uma votação unânime, de uma coautoria de todos os deputados. Vereadora Janaína Pascoal pode dizer muito bem disso, que ela participou desse processo, votou favoravelmente a revogação do confisco e revogou para as pessoas que ganham abaixo do teto do regime geral. Vereadora Janaína, não estamos falando em quem ganha altos salários. Falando da pessoa que ganha R$3.200, R$2.800 e ter confiscado 14% desse valor é tirar dela, vereador Hélio, a possibilidade de comprar o seu medicamento. O senhor vereador quer uma parte? Vereador. Eu concedo uma parte. Uma parte, nobre vereador Gianazzi, aqui parabenizar o nosso presidente, João Ananias. Primeiro, parabenizar o nobre vereador pelo trabalho persistente, consistente em denunciar esse confisco dos 14% sobre os aposentados e pensionistas. E pelos diversos trabalhos que o nobre vereador apresentou, um deles me chamou muito a atenção, vereador, com relação às pessoas que ganham um salário mínimo quando tem o confisco de 14%, o que leva a um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que no momento da aposentadoria mais precisam de fazer uso de medicamentos e de outras coisas. Então eu queria aproveitar essa parte para parabenizar a luta do nobre vereador Gianazzi em relação à defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Municipal de São Paulo e contra esse absurdo que é o confisco de 14%. Obrigado, vereador Hélio Rodrigues. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está nessa luta também, fazendo a defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos, esses servidores que Vossa Excelência falou aqui, que ganham R$2.500, R$3.000. Então, é simples de fazer a conta, né? Para quem ganha R$100.000, R$200.000, você tirar 14%, ela vai fazer diferença para essa pessoa, mas não vai fazer diferença para comprar um medicamento, comprar a sua cesta básica. Mas tirar desse trabalhador, desse aposentado, desse pensionista, que após 40 anos de trabalho recebe um provento de R$2.800, você tirar 14%, é de uma crueldade, de uma maldade tamanha. E a gente tem condições aqui, vereadores e vereadoras, de reverter isso. Então, tem PDL rodando aqui, de coautoria, são 55 vereadores. A gente tem condições, Prefeitura de São Paulo, eu repito, tem um orçamento de 136 bilhões de reais. 136 bilhões de reais. A gente tem condições de reverter, fazer justiça a esses aposentados e pensionistas que estão nessa situação. Vossa Excelência me concede uma parte? Concede uma parte, É só para fazer um resgate histórico. Quando nós fizemos a reforma da Previdência na Assembleia, o projeto que veio do Executivo, ele chegou de maneira global, falando em 14%, tá?
Eu tenho a alegria de ter sido a primeira pessoa a dizer que aquilo seria injusto, que nós teríamos que fazer um escalonamento, né? Porque todo mundo, quando pensa em funcionário público, imagina que todos ganham muito bem, e não é assim. A esmagadora maioria dos funcionários públicos, posso falar principalmente pela Assembleia e agora, né, começando meu trabalho aqui, a maioria ganha muito pouco, tá? Na educação. Na verdade, manter 11% para aquelas pessoas que ganham menos. O que aconteceu? Quando nós votamos a reforma, havia ali uma previsão, primeiro, de que não descontariam daqueles que já estavam aposentados e ganhavam abaixo do teto. Mas ficou ali uma deixa, né, um permissivo para, numa situação de déficit, por decreto o governador determinar. Eu lembro que eu briguei no plenário, o então líder do governo disse que isso não aconteceria. Não deu um mês, eles baixaram o decreto. Foi pela quebra de palavra, né, porque todos nós votamos acreditando que essas pessoas que ganhavam menos seriam protegidas, foi pela quebra de palavra que houve um levante da Assembleia e nós efetivamente revertemos. Então, no que concerne a reverter, porque todos aqui sabem que eu fui favorável à reforma da Previdência, sou favorável, mas no que concerne a essa pauta de reverter para os funcionários que ganham pouco, Vossa Excelência, os demais colegas, podem contar com o meu apoio. Obrigado, nobre vereador. Então, esse é o apelo que eu faço aqui a cada vereadora, a cada vereador, ao presidente da Câmara, para que a gente paute essa discussão aqui, e repito, é de autoria de 55 vereadores para fazer justiça a esses trabalhadores, a esses servidores que ganham abaixo do teto do regime geral, ganha um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Então, a gente está aqui para fazer esse apelo e o confiscômetro estará lá. O prefeito Ricardo Nunes colocou o prisômetro, a gente traz aqui a outra parte, a malvadeza que ele fez, a crueldade que ele fez aqui na Câmara Municipal, com o Sampaprev 2, tirando desses trabalhadores aí o seu direito à dignidade, o direito mínimo à sua dignidade. Fere o princípio da dignidade humana. Já tinha decidido isso lá o Supremo. E a gente tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí eu digo que o Supremo Tribunal Federal é extremamente necessário, porque ele está prestes também a revogar em nível nacional o confisco das aposentadorias e pensões. Nós temos votos favoráveis lá, a maioria, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, mas ele está pressionando, o conjunto dos servidores está pressionando, pedindo, sensibilizando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já estive várias vezes com a professora e deputada federal Luciene Cavalcante, junto com o deputado Janazzi também, fazendo reuniões com os ministros, sensibilizando os ministros, levando memoriais para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo para eles, mostrando para eles quem são as pessoas penalizadas com o confisco das aposentadorias e pensões. Então, fica aí o confiscômetro. E, presidente, para terminar, neste ato lá em frente à Prefeitura de São Paulo, a gente está por valorização salarial, contra a Lei 18.221, que retira, que faz uma crueldade total. O prefeito Ricardo Nunes já tentou tirar dias de férias de servidores que adoeceram. Nós conseguimos no Tribunal de Justiça derrubar essa medida, essa lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, de penalizar os servidores que ficam doentes, retirando dias de férias. Já em 2022 nós conseguimos isso, e agora o prefeito Ricardo Nunes insistiu. Uma outra lei, Lei 18.221, que foi aprovada no final do ano passado aqui, nós ingressamos com ação direta de inconstitucionalidade, porque isso significa atacar um princípio constitucional, que é a da irredutibilidade salarial, porque ele está tirando a jornada de formação de professoras e professoras que adoeceram por conta da sua atuação dentro das salas de aula. Adoeceram nessa função e ele quer tirar a jornada desses professores. Então, vereadora Amanda, isso significa redução salarial, o que a Constituição Federal não permite de forma alguma. Então, a gente está nesse movimento, o movimento de contratação de profissionais especializados, os AVEs, auxiliar de vida escolar, estagiários das nossas escolas, porque o nível, a falta da inclusão escolar, essa é a verdade, um número assustador, um número muito grande, presidente, de crianças com deficiência nas nossas escolas. Então, a gente tem salas de aula com 35, 38 alunos, com 5, 6 crianças com deficiência, e não tem possibilidade nenhuma de uma professora, de um professor
conseguir administrar dentro de uma sala de aula uma quantidade tão grande de crianças com deficiência. Então, é preciso seriedade, é preciso fazer a inclusão dessas crianças de verdade, tendo profissionais, tendo outro professor, tendo um quadro completo das escolas. É o que não está acontecendo. O prefeito Ricardo Nunes acabou com os módulos nas escolas municipais, então tem muitas escolas com déficit de ATE, de auxiliar técnico de educação, muitas escolas, a grande maioria, o número é muito reduzido dos ATEs, que não consegue dar esse apoio, e também o dos módulos das nossas escolas municipais. Só para terminar, senhor presidente, então, dentre tantas pautas que os servidores estão legitimamente reivindicando lá na frente da Prefeitura de São Paulo, eu peço, senhor presidente, que as notas taquigráficas dessa fala sejam enviadas ao prefeito Ricardo Nunes para que abra negociação com as entidades sindicais representativas dos servidores públicos, dos trabalhadores, para que atendam às reivindicações legítimas de todo o conjunto dos servidores públicos municipais. Obrigado, senhor presidente.